eu vou ajustar aqui na plataforma de estudos elétricos com o mesmo parâmetro que ele colocou no relé, tá? E aí o gráfico vai alterar. Então vamos lá, ó. Aqui foi 50 amperes, a 51 dele. Então, ó, 50 amperes a corrente de partida. Ok. O dial de tempo dele foi 0.128, o 0.13, né? Ok, a curva que ele usou foi extremamente inversa, tá certo. A instantânea dele foi 440 amperes e o tempo da instantânea foi 0. Então esse daqui, ó, é o gráfico que corresponde àquele ajuste que eu mostrei para vocês ali, né? 51, 50. O que acontece? A 51V, gente, ela é uma proteção que ela funciona da seguinte maneira, tá? Ela é também um gráfico. Então, vamos deletar esse gráfico aqui, ó. Deixa eu apagar ele aqui. Então, ó, eu tenho a 51V, no caso dele lá, ela funciona assim, ó. Do Pextron, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, por exemplo, 100% da tensão nominal. E aqui eu tenho 25% da tensão nominal do sistema. Então, o que acontece? No Pextron, à medida que você tem 100% da tensão nominal, não tem problema. Quando você cai a tensão nominal, o relé, né, ele começa a ter uma redução da corrente de partida. Então, por exemplo, aqui está em 80% a tensão nominal, a corrente de partida ajustada no relé, ela cai para 0,8 vezes a corrente de partida. E aí vai sucessivamente assim, tá? Até o limite de 0,25 vezes IP. Então, o que estava acontecendo lá naquele gráfico, né? Com a proteção dele? Pelo fato, como a gente viu aqui, ó, na oscilografia. Cadê o mouse? Como a gente viu aqui na oscilografia. Como a gente viu aqui que a tensão que ele injetou era 0, ou seja, se a tensão é 0 volts, a corrente de partida da proteção dele estava sendo diminuída em 75%, ou seja, estava 0,25 do valor ajustado. O que isso implica na curva de proteção dele? Implica nisso aqui, ó. Então essa daqui, ó, é a curva do gráfico normal, 50 de corrente de partida e tal. Na hora que o fator é aplicado, o gráfico fica assim, ó. Então, por exemplo, imagina que isso daqui é I das 50, isso daqui é I das 51. Então, o gráfico desloca para a esquerda. Aqui é I das 51 vezes 0,25 e aqui é I das 50 vezes 0,25. Então, o gráfico desloca 25% em corrente, 75% em corrente para a esquerda. Você multiplica todas as correntes do seu gráfico por 0,25. Então, você tem um deslocamento do gráfico para a esquerda. Isso faz que, naturalmente, a corrente de partida dele deixe de ser 50 amperes e passe a ser 12,5 amperes. Ou seja, como ele estava injetando 20 amperes, que, apesar de ser abaixo da partida, está acima da corrente corrigida pelo relé. Então, o relé faz essa correção, por quê? Essa proteção 51V, esse deslocamento, ele é muito importante quando você tem proteção em geradores. O gerador, gente, ele não aguenta sustentar a tensão nominal dele no terminal quando ele está em curto. Então, naturalmente, a corrente cai quando o gerador está em curto, franco ali, claro, se ele não estiver conectado na barra infinita. Por causa de momento de inércia, uma série de coisas dele. Então, aguenta manter a tensão dele. Então, essa proteção, ela compensa essa queda de tensão do gerador nos terminais para poder conseguir proteger o sistema elétrico do cliente. Ou seja, por isso que a proteção estava operando. Beleza, tá aí tudo certo. Agora, pergunta. Como é que eu vou testar a 51 então? Você tem duas opções. Nesse caso, a opção mais correta e a opção que não é correta. Qual que é a opção mais correta? A opção mais correta é você injetar tensão nas três fases, VAV e VVC. Não precisa ter uma maleta trifásica. Uma maleta mono de tensão e com uma maleta mono que ela tem tensão em corrente, o que você faz? Você bota a mesma tensão nas três fases, você só precisa ter presença de tensão, tá? Para o teste, para 51V entender magnitude. Ó, eu estou na nominal de tensão, para ela não compensar. E aí você injetou tensão, aí você testa a corrente normalmente.
A segunda opção, que não é a mais recomendada, é você desabilitar a 51V. Então você vem aqui, ó, em configurações, aí você desabilita aqui a 51V, ó. Você desabilita e aí você testa, entendeu? Desabilita, manda o ajuste para o relé e aí você manda o teste normal. Tanto é que eu falei com ele, ó, eu acho que eu achei o problema. Faz o seguinte, desabilita a 51V e manda o teste de novo. Ele falou, puf, bateu. E aí ele entendeu. Então, o que estava acontecendo? Estava havendo a sobreposição da 51V com a 51. E a 51V prejudicava a operação numa condição, não é que é normal, não posso falar isso, mas numa condição sem alteração de tensão na barra da subestação. Ele tem que testar de maneira isolada, né? Só que tentando manter todas as funções de proteção habilitadas, que vai ser nessa condição que o relé efetivamente vai estar operando, né?